Oi para todo mundo, olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência então às nossas aulas de redação, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, a aula de hoje, dando continuidade a todos os nossos estudos, nós vamos trabalhar mais um pouquinho sobre o argumento. Certo? E aqui também, pessoal, eu sempre abro espaço nas nossas aulas, na produção das nossas aulas, para procurar também responder alguns questionamentos que vocês me fazem, tá? Seja via Facebook, seja Instagram, tá? Porque essas dúvidas elas precisam ser resolvidas o quanto antes, para que então não haja esse problema na construção argumentativa dos nossos textos. Tá? Então, assim, ó, pessoal, como argumentar, tá? E o que é argumentar? Em aulas anteriores, vocês lembram que nós já trabalhamos o que é o tema, o que é a tese e o que são esses argumentos, certo? A questão é, quando eu apresento um argumento, eu preciso saber como trazê-lo para dentro do meu texto. Tá? Eu lembro até que alguns de vocês me fizeram a seguinte pergunta: professor, eu preciso apresentar estratégias argumentativas e o que é considerado um bom argumento, tá? Então, assim, ó, a primeira pergunta, pessoal, sobre as estratégias argumentativas, sim, a gente precisa apresentar excelentes estratégias argumentativas. Por quê? Porque nós já vimos que o Enem exige de nós competências, certo? E a competência 2, ela exige que você explore várias áreas do conhecimento. Então, essas várias áreas do conhecimento, elas são mostradas dentro do texto por meio de estratégias argumentativas, que elas precisam ser fortes e relevantes para sustentar a ideia que vocês apresentam nos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Então, assim, ó, o que é considerado um bom argumento, tá? O primeiro argumento, gente, claro, existem hoje infinitas formas dentro desse universo da linguagem de mostrar estratégias argumentativas, certo? Mas o que a gente mais vê, por exemplo, são alguns argumentos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? A primeira estratégia argumentativa que a gente vê é a citação, tá? Posso apresentar uma citação? Posso apresentar uma citação como uma forma argumentativa. O que eu preciso tomar cuidado? Pessoal, eu sei que eu também acabo repetindo isso, mas nós sempre temos que tomar consciência que o texto é sempre uma unidade de sentido, que no caso se dá por uma interlocução. Você que escreve, candidato, e quem lê e avalia, a banca. Então cuidem o seguinte, pessoal, tudo aquilo que vocês vão dizer, que aquilo que vocês vão fundamentar, que vocês vão argumentar, precisa estar dentro de um raciocínio lógico, ok? Então assim, ó, quando eu apresentar uma citação, que cuidado eu preciso ter, tá? Quando eu apresentar uma citação e ela for tal qual o autor me diz, o que eu faço? Eu marco sempre aspas, tá? Aqui nós temos, então, uma citação, né, duas citações, uma do Jean-Paul Sartre e a outra do Nelson Rodrigues, tá? Olha a primeira, violência seja qual, a maneira como ela se manifesta é sempre uma derrota. Eu tenho a frase tal e qual do autor, então eu marco aspas. Aqui nós temos uma citação também que poderia ter sido utilizada em uma redação que nos exige o âmbito temático esportivo, né? Em futebol, o pior cego é aquele que só vê a bola. Então, eu estou apresentando a citação do autor. Aquilo que ele afirma, eu marco aspas. Mas digamos que eu quero, então, usar um desses pensadores, mas eu não quero afirmar tal qual ele está dizendo. Por exemplo, eu posso dizer, então, que segundo Sartre, a violência ela é vista no meio social hoje como um equívoco, por exemplo. Eu posso fazer isso?
Claro que eu posso. Mas daí, no caso, essa citação, ela é apresentada, tá? Como uma forma que eu estou trazendo com o meu olhar, com a minha explicação. Então, se a citação ela não for tal qual o autor está dizendo, não há, então, essa necessidade de marcar aspas. Tudo bem? Pessoal, outra questão assim, ó, como uma estratégia argumentativa, tá? Que eu vejo, a gente vê muitas redações nota máxima que apresentam essa estratégia argumentativa, mas que nós precisamos tomar cuidado por quê? Tá? Contextos históricos, tá? E aqui vocês podem perceber no material que eu trago um pequeno contexto histórico que também pode ser apresentado em algum tema quando o âmbito temático for esportivo, seja futebol, seja violência nos estádios brasileiros de futebol, enfim. Certo? Que cuidado nós precisamos ter aqui? Pessoal, a história, contextos históricos, são ótimos argumentos? São. Mas o que nós devemos tomar cuidado? A gente precisa, quando a gente irá trazer nosso texto, essa estratégia argumentativa, gente, a história, ela é completamente um texto narrativo. Ela nos narra um acontecimento, alguma coisa do passado. Certo? O que acontece? Nós usamos o texto associativo argumentativo, uma estratégia argumentativa que se chama por alusão histórica. O que isso significa? Quando eu trago um pequeno, um breve lapso daquilo que aconteceu na história e que posso trazer como uma influência, como uma forma de visão dentro de um determinado texto que eu estou escrevendo. Ok? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado na história, por quê? Olha o parágrafo aqui que nós vamos trabalhar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó. Nos parágrafos de desenvolvimento, quando vocês apresentam história, cuidem para não detalhar, não narrar demais. Por quê? Porque no momento que vocês apresentam história e começam a narrar muito sobre aquele acontecimento, o nosso texto pode ficar expositivo. Aí o que acontece? A banca pode nos descontar no quê? Que a gente fez um texto que seja expositivo e não dissertativo. Certo? Então vamos cuidar um pouco aqui a análise desse parágrafo. Tá? Só para nós então visualizarmos como a gente pode trazer uma estratégia argumentativa, nesse caso a história, para dentro do nosso texto, tá bom? Olha só. Em segunda análise, o preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas surdas. Tá? O que está em vermelho é a ideia que o candidato vai defender no parágrafo de desenvolvimento. Olha a estratégia argumentativa usada para sustentar o que ele diz. Essa forma de preconceito não é recente na história da humanidade. Ainda no Império Romano, crianças deficientes eram sentenciadas à morte sendo jogadas de penhascos. Ponto. Olha só como ele traz o dado histórico ali, a alusão histórica, de uma forma breve. Ele não fica explicando o que deu, nem o que ocorreu mais nesse Império Romano. Ele não fica narrando como eram as crianças, qual era o século, como é que se dava, o que faziam. Então, pessoal, isso que vocês têm que cuidar. Ó. Posso trazer história nos meus parágrafos de desenvolvimento? Você pode, mas cuida para não expor, para não se deter muito falando sobre isso. Por quê? Porque após essa alusão à história, essa estratégia argumentativa, a gente precisa apresentar outro argumento, um argumento secundário, né? Dando sequência ao parágrafo.
O preconceito ao deficiente auditivo, no entanto, reverbera na sociedade atual, calcada na ética diletarista, que considera inútil pessoas que aparentemente menos capacitadas têm pouca serventia à comunidade, como é o caso de surdos. Então, ó como ele fecha o parágrafo, né, argumentando aqui sobre um fato que acontece. Olha o fechamento. Os deficientes auditivos desse modo são muitas vezes vistos como pessoas de menor capacidade intelectual, sendo excluídos pelos demais, o que dificulta aos surdos não somente ao acesso à educação, mas também a posterior entrada no mercado de trabalho. Então, o que nós queremos com esse parágrafo, professor? Analisar que sempre que eu apresentar a história, né, um meio, uma alusão histórica como estratégia argumentativa, eu preciso ser breve e cuidar para que o meu parágrafo não se torne narrativo ou expositivo, certo?